Boa noite. Foi confirmada a identidade do homem que morreu durante uma explosão de um depósito clandestino de fogos de artifício em São Paulo. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. 12 imóveis continuam interditados. O laudo do Instituto Médico Legal confirma. O corpo encontrado carbonizado após a explosão no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, é de Adir Oliveira Mariano, de 46 anos. De acordo com a investigação da Polícia Civil, Adir era o responsável pelo depósito clandestino e armazenava fogos de artifício de maneira ilegal. Este bombeiro explica o perigo de guardar explosivos em locais inadequados. O problema não foi só o armazenamento, mas a manipulação do material. Temperatura entre 20, 30 graus, 35 graus. Um rojão, um fogo de artifício, a primeira regra é que tem que ser armazenado sempre na vertical. E lá, infelizmente, devido à manipulação de forma errada, eles estavam todos distribuídos de forma errada no estabelecimento. A explosão que clareou o céu da zona leste da cidade de São Paulo deixou um rastro de destruição. A suspeita de que os fogos seriam usados na fabricação de balões. O maior problema relacionado ao balão não é nem ser a produção do balão, é o pós-lançamento do balão, é onde ele vai cair. A cangalha, que normalmente é feita para colocar os fogos de artifício, ela faz com que o ambiente fique extremamente mais perigoso, porque você tem que pegar um explosivo, manipular ele, já que a ideia do show pirotécnico é chamar atenção pelo visual, no caso à noite, ou pelo som durante o dia. Com a explosão, inicialmente, 23 imóveis precisaram ser interditados pela Defesa Civil. Agora, após novas inspeções, 11 casas já foram liberadas, por não haver risco de desabamento. Mas muitas famílias não têm para onde ir. Na rua, a gente está dormindo na rua, e aí no colchão, sentados, isso, toda a família, 3 famílias. Apenas hoje, ele conseguiu retirar móveis e eletrodomésticos da casa. A vice-presidente da Comissão de Riscos Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais alerta que quem tem seguro residencial deve acioná-lo, mas é importante ficar atento à apólice. É muito importante que, neste momento, os moradores que possuem seguros residenciais e que foram afetados pela explosão acionem suas seguradoras ou seus corretores de seguros, para que possam fazer a abertura de sinistro e terem ali seus sinistros regulados. E é bem importante a gente mencionar que toda a apólice de seguro residencial, ela possui como cobertura básica incêndio, queda de raio e explosão. O problema é que nem todo mundo pode contar com essa cobertura. É uma situação muito precária mesmo. Quem tem seguro e quem não tem seguro? Vai para onde? Hoje é sábado, 15 de novembro de 2025. Veja agora os destaques do SBT Brasil. Justiça solta 5 investigados por morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz. Governo comemora a redução de tarifas pelos Estados Unidos e diz que seguirá trabalhando pelo fim da taxação dos produtos brasileiros. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver e resolver rápido. Procura-se um pedreiro. Construção civil sofre com a falta desses profissionais. Bom Retiro, em São Paulo, já movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano com a produção de roupas. Frente fria pode trazer temporal com ventos de até 100 km por hora neste domingo. Seleção brasileira vence o Senegal no penúltimo amistoso do ano. E uma entrevista exclusiva com Wagner Moura, cotado como favorito ao Oscar de melhor ator pelo filme O Agente Secreto. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos juntos nessa edição do SBT Brasil. As rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo aos municípios da Baixada Santista, registraram quase 500 casos de roubos e furtos este ano. Uma média de 2 a cada um dia. Se nós incluirmos os trechos urbanos, o número chega a quase 1.000. Os dados são da própria Secretaria da Segurança Pública.
Cenas de violência que se repetem nas duas das principais rodovias de São Paulo e assustam motoristas. Estas imagens são de um assalto a uma praça do pedágio na rodovia dos Imigrantes. Aqui, uma falsa blitz montada na estrada. Os criminosos usaram cones e bloquearam as 4 faixas da pista no sentido no litoral. Motoristas foram rendidos, mas conseguiram fugir a tempo. Flagrantes que revelam a falta de segurança em rodovias movimentadas. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, tem o pedágio mais caro do país. As duas rodovias, somadas, têm o segundo maior movimento do estado e ligam a capital à Baixada Santista. Priscila carrega no corpo as marcas da tentativa de assalto que tirou a vida do marido dela na mesma rodovia. Tá bem difícil, né? Até porque a gente tem uma bebezinha. E até agora para mim é difícil, porque eu não consigo cuidar dela. Por conta dos machucados ainda, eu não consigo andar direito, os dedos, né, como fraturou meus dedos, eu não consigo trocar uma roupa. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 284 casos de roubos ou furtos na Anchieta e outros 212 na Imigrantes. Um total de 496 ocorrências, uma média de 2 ocorrências por dia. Se somarmos os registros dos trechos urbanos das duas rodovias, esse número salta para 941, 3 casos por dia. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, os números tiveram uma leve queda, porém continuam altos, 953. A sensação de insegurança permanece, principalmente entre quem usa as duas rodovias com frequência. O monitoramento é fundamental, porque não só no momento em que pode se processar uma tentativa, mas também de caráter preventivo. Movimentações que possam, com o olhar policial, ser detectadas como, né, uma possível incidência criminal naquele local. Esse especialista afirma que o bandido costuma atacar em momentos de distração. Ele dá dicas de como não virar alvo dos criminosos. Num congestionamento, convém manter os vidros dos carros fechados e proteger os bens pessoais que estão à disposição. Esses vendedores ambulantes, eles poderão estar ali disfarçados de vendedores, mas, na verdade, são assaltantes, são bandidos que estão ali travestidos de comerciantes, mas que poderão subtrair, surpreendendo o motorista ou os ocupantes do veículo, levando seus pertences. Não reaja, né? Se a gente tivesse parado e entregado a moto, meu esposo poderia estar aqui com a gente hoje. E aí eu não estaria passando por tudo isso. Um médico morreu em um grave acidente em Maringá, no interior do Paraná. Câmeras de monitoramento gravaram o momento da batida. As imagens mostram o momento em que o veículo branco acessa uma avenida e é atingido por um outro, dirigido pelo médico. O carro capota e atinge violentamente uma árvore. Logo depois, pega fogo. Moradores tentam apagar as chamas, que só aumentam. Outras pessoas utilizam extintores de incêndio, mas o fogo avança muito rápido. O médico oftalmologista Fábio Massaiti morreu carbonizado. As imagens do acidente devem ajudar no esclarecimento do caso. A Polícia Militar do Rio de Janeiro busca os criminosos envolvidos na morte de um tenente durante um tiroteio na madrugada deste sábado. Então, vamos ao vivo para a capital fluminense. Lá está a minha colega Eliane Borges. Uma boa noite para você, Eliane. Bom, qual foi o resultado dessa operação? Temos prisões? Olá, Simone. Boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha. Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi encontrado morto após um tiroteio e com ele apreendido um fuzil. Até o momento, não há informação de ninguém detido. Quanto ao policial militar, ele tinha 34 anos e foi baleado durante uma troca de tiros nesta madrugada. O tenente Jonathan Francisco da Silva fazia uma abordagem de rotina no bairro do Recreio dos Bandeirantes e a polícia informou que naquele momento 10 criminosos estavam armados com fuzis e reagiram. Jonathan chegou a ser levado a um hospital da região, mas infelizmente não resistiu. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. As buscas pelos criminosos continuam. O Jonathan estava na corporação desde 2019, deixa a esposa e uma filha de apenas 3 anos. O corpo do tenente será sepultado amanhã aqui no Rio. Simone. Ok, Eliane, muito obrigada pelas informações.
E hoje foi um dia movimentado em Belém, a cidade que cedia a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. Uma multidão foi às ruas na Marcha dos Povos para pedir justiça climática e participação nas decisões dentro da COP30. Povos de mais de 60 países caminharam pelas ruas da capital paraense pedindo melhorias para ele, o nosso planeta Terra. A marcha foi organizada pela Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30, que termina neste domingo e vai entregar uma carta com pedidos à presidência da conferência. Segundo a organização do ato, cerca de 30 mil pessoas se reuniram em defesa da Amazônia e da justiça climática. Nós estamos aqui com todos os povos do mundo e do Brasil, movimentos sociais, para um grito de alerta sobre as ameaças que os territórios vivem, os ataques que os territórios vivem, os ataques que defensores e defensoras de direitos humanos sofrem ao defender os territórios, o meio ambiente, a floresta, as águas. As manifestações culturais dos povos do campo, das águas, das florestas e das cidades dividiam o espaço com críticas e reivindicações às autoridades que discutem os rumos das políticas sobre o meio ambiente na COP30. Enquanto a marcha percorria as ruas de Belém lá fora, aqui dentro da Blue Zone, que reúne negociadores da Conferência do Clima, os trabalhos ocorreram normalmente. Ao longo de todo o dia, foram realizadas plenárias de debates. Esta especialista em política climática explica que a primeira semana do evento teve um caráter mais técnico. Essa primeira semana é o avanço do trabalho técnico. Então, os negociadores se debruçam sobre o texto e tentam deixar eles o mais redondo possível, seja para uma tomada de decisão já nesse sábado, ou seja para encaminhar para o nível político, resolver as questões mais difíceis e que precisam dessa avaliação política. Já na sexta participação em conferências do clima, Estela diz que, como nas últimas COPs, as manifestações sociais eram proibidas pelos governos nacionais, nesta, no Brasil, há uma demanda reprimida dos povos. Esses são os benefícios da gente ter uma COP num país que é uma democracia, né? Que não foi o caso nos últimos anos. Então, desde Glasgow, a gente tem COPs que você não pôde ter esse envolvimento tão grande da sociedade civil. Glasgow, não porque não era uma democracia, mas a gente estava ainda na pandemia, né? Foi a primeira COP depois de um ano pandêmico. Depois a gente teve países que não deixaram a sociedade civil fazer marchas do lado de fora, então tinham que ser dentro do espaço da Zona Azul e de maneira muito controlada, muito restrita, muito pequena. Então tinha essa demanda reprimida do povo, do mundo, da sociedade civil, mostrar para esses líderes e para os negociadores que estão aqui dentro o que eles querem, qual é a demanda, por que isso importa. São as vidas dessas pessoas que estão sendo impactadas pela mudança do clima. Mas enquanto o mundo discute lá em Belém soluções para as mudanças climáticas, o Rio de Janeiro apresenta soluções de sustentabilidade nos transportes. Algumas ideias, quem diria, hein? Vêm da época dos nossos avós e até dos nossos bisavós. Foi preciso voltar mais de um século para pensar em uma solução sustentável para a mobilidade urbana. Os bondes, que já foram a única opção de transporte público no Rio de Janeiro, inspiraram a criação de veículos mais modernos, alinhados a um propósito mundial: a redução dos gases que poluem o planeta. Nós somos um bonde, só que nós somos um bonde bonitão, né? Um bonde de maior capacidade, né? O VLT, veículo leve sobre trilhos, opera no centro da capital fluminense com energia elétrica e um sistema mais avançado do que em países europeus, por exemplo. Sabe aquelas anteninhas no teto dos vagões? Aqui não tem. Ele anda através de um trilho que fica entre os trilhos de rolamento, que vai energizando o trem à medida que ele vai se deslocando. Desde a implantação do VLT há 9 anos, deixaram de ser jogadas na atmosfera quase 50 mil toneladas de dióxido de carbono. Foi o mesmo que tirar quase 100 mil carros de circulação. E de bonde em bonde, o VLT serve agora de modelo para mais uma mudança no transporte público do Rio. É o VLP, Veículo Leve sobre Pneus,
que deverá substituir em boa parte da cidade o BRT, Sistema de Ônibus Articulados movidos a diesel. É como esse que circula no México. A tecnologia é semelhante à do VLT, mas não precisa de trilhos. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei para a implantação do VLP. A ideia é que o novo meio de transporte comece a operar em até 4 anos e seja financiado por meio de uma parceria público-privada. Eles têm pneus. E aí isso começa a trazer um custo-benefício muito interessante, porque não tem que fazer a obra dos trilhos. E aí eles eventualmente podem circular no que a gente já tem construído, 2 BRTs, com um custo de adaptação muito menor. Os ônibus comuns que a gente vê pelas ruas não devem sair de cena, mas parte da frota poderá dar lugar ao modelo elétrico, já em fase de estudos. Esse, movido a bateria, está sendo testado em um trajeto de quase 30 quilômetros. Não faz barulho, não tem o calor ali ao lado da perna do motorista, a viagem é bem mais confortável. Mas o alto custo e a infraestrutura específica, como a instalação de carregadores para centenas de veículos, representam um desafio para as empresas. Um ônibus desse custa de 2,5 vezes a 3 vezes o valor de um ônibus convencional. Um ônibus a diesel, ele roda aí 600, 700 quilômetros sem necessidade de reabastecimento. Um ônibus elétrico, esse que está em teste, roda aí de 250 a 300 quilômetros. Gerar energia mais limpa demanda o envolvimento de toda a sociedade. O Brasil é líder em transição energética na América Latina, mas ainda tem um longo caminho pela frente. A matriz energética brasileira é 54% renovável. Esses 54% se tornarão 64% em 2050. A Petrobras vai avançar nessa direção. Os planos da Petrobras incluem o chamado combustível verde. Nós estamos afirmando que a Petrobras vai sim cumprir todas as suas metas do Acordo de Paris, que nós vamos sim descarbonizar e que a transição energética, que está trazendo para a gente cada vez mais moléculas verdes e cada vez mais elétrons, vai ser sim econômica, baseada em muita pesquisa e muito desenvolvimento. Isso é muito relevante para a cidade, né? Para o país, né? Para o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, nossos netos. Tem alerta de um ciclone extratropical que deve chegar nas próximas horas ao sul do país. Então, vamos para lá, ao vivo, com o Rayan Quinelato, que está em Porto Alegre. Uma boa noite para você, Rayan. Conta para a gente, primeiro, já tem algum sinal de que a tempestade está chegando? E esse alerta, ele também não vale só para o sul do país, né? Tem mais estados por aí também atingidos. Uma boa noite para você. Oi, Simone, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. É isso mesmo, e em razão das condições que estão previstas, a Defesa Civil emitiu um aviso de grande perigo, que é válido para algumas áreas do estado do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e também aqui do Rio Grande do Sul. Esse ciclone está se formando próximo da foz do Rio da Prata e a chegada por aqui está sendo esperada para a madrugada deste domingo. Estão previstas ao longo de amanhã e de segunda-feira pancadas de chuva, trovoadas, quedas de granizo e rajadas de vento que podem superar 100 km por hora. Há riscos também de tornados em áreas do sul e do oeste do Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná e de Santa Catarina e no sul do Mato Grosso do Sul. Nesses mesmos locais também pode acontecer o chamado downburst, que é uma forte corrente de vento que sai de uma tempestade e se espalha rapidamente ao atingir o solo, causando danos que são semelhantes aos de um tornado. Simone, essas são as informações e a gente fica aqui na torcida para que nada de grave aconteça. Volto contigo no estúdio. Exatamente, que a gente passe por esse ciclone sem maiores danos e sem perdas de vida. E olha, quero chamar a atenção porque esse alerta mais severo é para o sul e para o Mato Grosso do Sul. Mas as consequências do ciclone deverão ser sentidas em outros estados também, do centro-oeste e também do sudeste. Então, a partir de segunda-feira, o tempo fica muito instável em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. A Justiça de São Paulo mandou soltar 5 dos 12 indiciados pelo assassinato do delegado Rui Ferraz.
Sobre isso, eu converso agora com o meu colega repórter Álvaro Noceira. Uma boa noite para você, Noceira. No lugar da prisão foi decretada a aplicação de medidas cautelares. Explica para a gente, na prática, o que isso significa. Boa noite, Simone. A todos que nos acompanham, a Justiça entendeu que os 5 suspeitos não tiveram participação direta no crime. Eles estavam com a prisão temporária decretada, mas foram beneficiados com a aplicação de medidas cautelares, como a utilização de tornozeleira eletrônica. Os 5 suspeitos também foram indiciados por organização criminosa e estão soltos. São eles: Daesli Oliveira, namorada de um dos atiradores que transportou uma das armas usadas no crime; José Nildo da Silva, acusado de ter dado cobertura para um dos atiradores; Rafael Marcel Dias, o Jaguar, acusado de ter dado fuga para um dos comparsas; Luiz Henrique Batista, o Fofão, que ajudou na fuga do Jaguar; e Danilo Pereira Pena, o matemático, que colaborou com a fuga do grupo. O advogado de matemático, Jaguar e Fofão gravou um vídeo em frente ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa neste sábado. Comemorou a liberação dos clientes dele e disse que a justiça foi feita. Os outros 7 indiciados por homicídio tiveram a prisão temporária em preventiva e seguem atrás das grades. A gente lembra que o delegado Rui Ferraz Pontes, ele foi vítima de uma emboscada e morto a tiros de fuzil no dia 15 de setembro deste ano em Praia Grande, no litoral paulista. Simone? Pois é, os soltos não tiveram participação direta, mas tiveram participação indireta no crime e uma pessoa morreu. Muito obrigada, Álvaro. No Rio de Janeiro, em menos de 24 horas, 2 crianças foram atacadas por pitbulls. Uma morreu e outra ficou ferida. Este filhote tem uma mistura com a raça pitbull. Ele foi encontrado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Quem fez o resgate foi a Neua, protetora de animais há mais de 20 anos. Segundo ela, o abandono de cães desta raça é comum. O problema são as cruzes indiscriminadas, né? Os famosos canis de fundo de quintal. As pessoas cruzam sem responsabilidade e saem distribuindo esses animais que vão gerar um problema futuro. Os donos desses cães e de outras raças, como Doberman, Rottweiler e Fila, respondem pelos danos causados pelos animais. Um decreto estadual ainda prevê restrições para a circulação em áreas públicas. Eles só podem ser conduzidos por maiores de 18 anos. Devem usar coleira, guia curta, enforcador e focinheira. É proibido levar esses animais às praias. Também é vedada a permanência em locais com grande circulação de pessoas. O objetivo é evitar casos como os que ocorreram recentemente. Na quarta-feira, uma criança de 4 anos morreu após ser atacada por um pitbull na zona norte do Rio. O cão foi apreendido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e levado para o Centro de Controle de Zoonoses. Segundo as investigações, o cachorro vivia na casa de um familiar do tutor. O ataque teria ocorrido no momento em que o menino e um adulto entraram no local onde o cão costumava ficar. No dia seguinte, um pitbull invadiu uma escola pública em Belfor Roxo. Ele mordeu uma aluna de 18 anos e causou pânico no local. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o cachorro era abandonado e acessou o local durante o horário de entrada dos alunos. Há 2 meses, Paulo Roberto de Carvalho, de 63 anos, morreu ao ser atacado por 2 cães da raça pitbull em Duque de Caxias. Os cães fugiram de casa. Em agosto, os mesmos cães atacaram Rogério da Silva. A polícia segue nas investigações para descobrir o paradeiro dos donos. Um caso emblemático envolvendo a raça foi o da escritora Rosiana Murray, de 73 anos, atacada quando fazia uma caminhada em Saquarema. Os cães pularam o portão quando ela passava e chegaram a arrastá-la por alguns metros. A autora perdeu o braço direito e uma das orelhas. Os lábios e o braço esquerdo tiveram que ser reconstituídos. A adestradora Rita Rodrigues explica o que fazer em caso de ataque. Você passaria uma guia simples que qualquer um pode ter pelo pescoço e vai fazer asfixia mecânica. E vai pressionar até que o cachorro largue.
Esse tipo de instrução é essencial para quem convive com pitbulls, como a Patrícia, que há 7 anos adotou o Balu e ganhou um grande amigo. Com o passar dos anos, ele crescendo, a gente foi vendo o quanto que ele é amoroso. O domingo será mais um dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As questões serão de matemática e ciências da natureza. A rotina de estudos ganhou um ritmo intenso nos últimos dias. O objetivo agora é revisar o que já foi aprendido e focar nas estratégias para a hora da prova. Na primeira lida, tu vai matar aquelas questões das habilidades mais rasas, aquelas que tu tem certeza. Essas, elas têm um valor maior. Aí tem aquelas questões, aquelas assim, ó, eu sei fazer, mas eu sei que leva tempo. É aquele momento que tu vai decidir. Ó, a mamãe e papai vai ter que buscar mais tarde, porque eu vou ficar pro final da prova e vou meter orgulho na galera. Nessa expectativa, é comum sentir aquele frio na barriga. Mas a Renata sabe da importância de estar segura do que já estudou. Se tem algum conteúdo que eu já esqueci, não é em um dia que eu vou aprender tudo. Então, eu vou confiar que eu já sei tudo que eu tinha que saber. A pressão é grande, mas o momento é de respirar fundo e manter o foco. A dedicação na reta final pode fazer toda a diferença. E com as dicas dos professores, os estudantes esperam conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Evitar esses apuros no final. Faz o checklist antes de sair de casa. Importante, pede para alguém que tu goste bastante da tua casa para te levar. E acredita. Acredita. Sabe, a gente se preparou para isso. É o nosso momento. Talvez não seja esse ano, talvez tenha que estudar mais um pouco, mas eu tô pronta para isso. Eu só quero chegar lá e dar o meu melhor. Quero te fazer um convite. A partir de segunda-feira, o SBT Brasil exibe uma série de reportagens que vai mostrar a crueldade da violência cometida contra crianças e adolescentes e a entrada cada vez mais precoce no mundo das drogas e do crime. É o que você vai ver em Infância Roubada. Eles nasceram de 7 meses. Ele faleceu quando era para ele estar nascendo. Aqui a maioria somos pais, mães, temos filhos, né? E essa ocorrência nos indignou e nos revoltou. Quando ela saiu do banho, ela falou assim para mim, o papai não fez nada. E aí ele tinha ficado com ela um dia só. Você não tem pai nem mãe? Nem pai, nem. Por esse motivo você não pensa em sair? A criança não pode ser tratada como um adulto em miniatura. Uma criança é um ser em criação. A pergunta é, como conviver com a lembrança das agressões que marcaram uma fase tão importante da vida? Com a aproximação do Natal e da Black Friday, as vendas no comércio já aumentaram. É o que acontece no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Já veio? O polo de moda movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano, segundo um estudo que acaba de ser divulgado. O levantamento revela o perfil das lojas e de quem compra para entender e melhorar o setor. Bater perna faz parte do roteiro, tarefa que Hilary domina como ninguém, para a tristeza do marido. Já comprei um conjunto de linho e um vestido, mas cheguei agora também. Vai comprar mais? Vou comprar mais, ainda não achei o que eu estava procurando. Por aqui tem quase de tudo, sempre. Preço ótimo, nossa, não compro mais nada em shopping, tudo é muito caro, aí eu venho fazer minhas compras aqui. São 15 ruas que cortam o bairro, que é um dos maiores polos de vestuário do Brasil. Aqui existem mais de 800 lojas e 780 fábricas, com uma média de 26 trabalhadores em cada uma. No total, são quase 20 mil postos de emprego. Os dados fazem parte de um levantamento inédito, o Censo do Bom Retiro 2025, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Vestuário. Os resultados confirmaram o que quem passa por aqui já sabe. O Bom Retiro continua sendo uma referência nacional em moda. Quase todas as lojas, 97%, produzem suas próprias peças. São peças exclusivas que vão dos modelos mais tradicionais aos mais modernos.
Juntas, elas fabricam 50 milhões de roupas por ano. O ritmo de produção é intenso, tudo para que as peças cheguem rápido ao consumidor. De lá, os artigos seguem para as lojas. De olho nas novas formas de venda, os comerciantes reforçaram a presença digital, como mostrou o censo. 70% das lojas também vendem online. A grande maioria, 90%, usa o WhatsApp para negociar com clientes. E mais da metade já tem e-commerce próprio ou atua em marketplaces. O WhatsApp, que acho que é a principal ferramenta, porque é uma ferramenta fácil, todo mundo tem WhatsApp, é barata, você não precisa investir, né, para ter, além de redes sociais. Então a gente como associação, como entidade, a gente tem um trabalho também de ajudar os nossos associados a se digitalizarem, a estar mais por dentro do mercado digital e também trazer fluxo para cá. Mas mesmo com tanta praticidade online, para muitas pessoas nada substitui um bom passeio. Edna trouxe a filha Olívia para juntas explorarem o bairro, que é a cara de São Paulo. Nossa, como é gostoso andar aqui em São Paulo. Quanta coisa diferente tem pra gente ver. Fora as comprinhas, né? Essa é a melhor parte. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o governo avalia como positiva a redução de tarifas sobre produtos brasileiros que foi anunciada pela Casa Branca. A medida já começou a valer para o mundo inteiro e, apesar de parecer boa, preocupa alguns setores aqui no Brasil. Geraldo Alckmin ressaltou que, com a redução, a parcela das exportações brasileiras para os Estados Unidos com tarifa zero subiu de 23% para 26% e creditou parte do recuo às negociações entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver, e resolver rápido. Também a sensibilidade do governo americano, que tomou uma medida boa, na direção correta, de reduzir custos para os seus consumidores. Foi positivo e vamos continuar trabalhando. Nesta sexta-feira, a Casa Branca anunciou o fim das chamadas tarifas recíprocas, que no caso do Brasil eram de 10%. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a medida do governo americano se aplica a 80 itens exportados para os Estados Unidos, como café, carne, tomate e banana. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes avaliou que a redução das taxas de 10% reforça a confiança no diálogo técnico entre os dois países. Outros setores, como o de frutas, estão cautelosos e aguardam os desdobramentos das medidas. O problema é que apenas 4 desses 80 produtos, sendo 3 tipos de suco de laranja e a castanha do Pará, ficaram totalmente isentos da taxação americana. Os demais foram beneficiados pela redução na tarifa, mas ainda precisam enfrentar um outro obstáculo: a sobretaxa de 40% imposta no mês de julho e que continua valendo. Os exportadores de café estão preocupados, já que outros países que também produzem e exportam o produto para os americanos, como Colômbia e Vietnã, se beneficiaram com o fim das tarifas recíprocas. Não é apenas um olhar sobre as tarifas, é sim um olhar comparativo entre Brasil e todos os países que exportam cafés para os Estados Unidos. Todos os nossos concorrentes, eles ficaram zerados. E a gente com 40% de tarifa. Para este especialista em comércio internacional, as negociações podem ter ajudado, mas o cenário interno nos Estados Unidos foi o que realmente forçou Donald Trump a reduzir as tarifas. Há uma pressão inflacionária grande sobre o consumidor americano. Então, essa foi uma resposta muito direcionada para aquilo que hoje tem alta demanda nos Estados Unidos e não tem uma oferta nacional. Foi essa a lógica da aplicação. Este especialista em relações internacionais pondera que o avanço das conversas com a Casa Branca pode ser atrapalhado por fatores como o aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela.
já que nós misturaríamos questões políticas com agendas comerciais e isso pode atravancar uma série de agendas que são agendas sensíveis para a política externa brasileira e para o avançar das correntes de comércio, para os fluxos comerciais e para as cadeias produtivas brasileiras. Todos os 4 ministros da primeira turma do Supremo votaram a favor de receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, vamos continuar em Brasília, agora ao vivo com a Ariane Bittencourt, que traz outras informações para a gente. Uma boa noite para você, Ariane. O que essa decisão efetivamente representa? Oi, Simone, boa noite para você também, para todos que nos acompanham. Isso significa que, a partir de agora, Eduardo Bolsonaro será réu pelo crime de coação no curso do processo. Essas investigações, que começaram no mês de maio, são consequência justamente de manifestações públicas e postagens nas redes sociais em que Eduardo Bolsonaro afirmou estar agindo para que o governo dos Estados Unidos aplicasse sanções contra ministros do STF e outras autoridades brasileiras. Isso por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Lembrando que em julho, logo depois que Donald Trump anunciou o tarifaço contra os produtos brasileiros, Eduardo agradeceu ao presidente americano e afirmou que novidades ainda seriam anunciadas. Nas semanas seguintes, várias autoridades de fato tiveram vistos americanos cancelados. Neste sábado, quem votou para tornar Eduardo Bolsonaro réu foi a ministra Carmen Lúcia. Como os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, ela seguiu o relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. De outra parte, Eduardo Bolsonaro afirma ser vítima de uma caça às bruxas e nega interferências no processo do pai. Simone. Agora, Ariane, aproveitando, e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro também no Supremo Tribunal Federal, como é que está? O que acontece a partir de agora? Pois é, Simone, nesta sexta-feira, essa mesma primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento virtual dos recursos de Jair Bolsonaro nessa ação da tentativa de golpe, pela qual ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Esses recursos foram rejeitados por unanimidade e já na segunda-feira próxima deve ser publicada a oficialização do resultado. Depois disso, a expectativa é que o relator, que também é Alexandre de Moraes, abra um prazo para a apresentação de uma nova rodada de recursos. E a previsão é que o julgamento tenha uma decisão definitiva até o fim deste mês. Simone. Ok, Ariane, muito obrigada pelas informações. Um dado curioso toma conta do setor da construção civil. Vejam isso. Mesmo aquecido e chegando a um dos maiores patamares de contratações com carteira assinada, faltam profissionais qualificados. E entre eles, os pedreiros. O som das batidas, o movimento das mãos e o crescimento que não para na construção civil. Os números são expressivos. São mais de 3 milhões de brasileiros com carteira assinada. De janeiro a agosto, foram mais de 190 mil novas contratações no setor. São Paulo, Minas Gerais e Goiás lideram a geração de empregos. Só que a maioria das empresas reclama da mesma situação, a dificuldade de encontrar profissionais treinados, mesmo com um salário médio de admissão de cerca de R$ 2.500. Mesmo com o setor aquecido, melhores condições de trabalho e funções com menos exigências físicas, as pessoas estão deixando de migrar de outros estados. Então, em vez de a gente estar atraindo mão de obra, como a gente sempre fez, dos estados do Nordeste principalmente, hoje a gente tem um fluxo negativo. Eles estão saindo de São Paulo e indo para o Nordeste. Faltam pedreiros, eletricistas, encanadores. Encontrar gente qualificada hoje em dia se tornou praticamente um desafio. E é justamente aqui, entre tijolos e andaimes, que o Brasil precisa construir não só prédios, mas também mão de obra. Quando a gente não tem um profissional qualificado, a gente não consegue garantir que a gente não vai ter um retrabalho, né? E a gente não consegue garantir também o nosso cronograma.
A falta de profissionais leva o setor a trazer gente de outros países para suprir a mão de obra. Da Bolívia, do Haiti. Então, a gente tem conseguido recrutar essas pessoas de outros países para trabalhar nessa jornada do início da carreira, depois se profissionalizando dentro da construção civil. É o caso de Cololo. Ele faz parte de um programa de profissionalização. Nunca tinha trabalhado na construção civil e acredita que pode crescer na profissão. Quem sabe não está nascendo um futuro pedreiro. Aprendi tudo aqui na obra, todo mundo bem, e estou sempre crescendo ainda mais. No futuro vou brilhar mais ainda, tenho muita certeza. E acabam de me avisar que o Silvinho apareceu, porque estamos em segundo lugar na audiência. Muito obrigada pela sua preferência. E a gente agora vai continuar falando de mercado de trabalho, porque o Brasil tem a maior desigualdade de gênero em empregos de inteligência artificial na comparação com outros países. Foi o que avaliou um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Olhando assim, parece que eles são os donos do pedaço. Peraí, tem uma mulher ali. É a Suzy, que, como eles, também usa inteligência artificial. É bem desafiador porque assim, é predominantemente masculino, mas eu acho que há uma certa mudança na mentalidade, no pensamento de que as mulheres também podem e devem ocupar esse espaço. Apenas 15% dos funcionários desta empresa de tecnologia são mulheres. Mas por quê? Existe um viés na sociedade que para usar a inteligência artificial, para trabalhar com inteligência artificial, precisa ser nerd, precisa ser cabeçudo, precisa gostar de cálculo, de matemática. E isso não é uma verdade. Precisa de disciplina, precisa de vontade, dedicação. Apesar de liderar em tecnologia, o Brasil é o país que tem a maior desigualdade de gênero em empregos que usam inteligência artificial. Ocupa a última posição entre 43 nações. A pesquisa do FGV IBRE revela que no topo da lista estão a Arábia Saudita, Lituânia, Grécia e República Tcheca, países que mais conseguiram reduzir a desigualdade. Em 8 anos, a presença masculina no universo da inteligência artificial cresceu mais do que a feminina. Ele está se acentuando ao longo dos anos. É como se os homens tivessem uma maior participação, um maior interesse em se envolver em atividades relacionadas à inteligência artificial do que proporcionalmente as mulheres. Não é uma questão de inteligência. Mulheres e homens têm a mesma capacidade. Mas aqui no Brasil, o avanço do uso da IA não significa inclusão. A baixa participação feminina nesse mercado ameaça ampliar as desigualdades que já existem. E isso pode vir até a doer no bolso. Se a inteligência artificial está sendo e continuará a ser um fator de pagar melhores salários no mercado de trabalho, é evidente que se tem proporcionalmente mais homens envolvidos nessa questão, esse gap, essa distância de rendimento entre homens e mulheres pode se acentuar. Para a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, falta incentivo às mulheres, que desde criança não são estimuladas a entrar nesse universo da área de exatas. Tudo começa desde a infância. As meninas não são incentivadas a optarem por educação de exatas. Tem um problema durante o ensino médio. Não são incentivadas a serem engenheiras, a fazerem ciências da computação. Ela tem toda a possibilidade igual a um homem, mas falta mulheres formadas em educação da área de exatas. Renata, que fez ciência da computação, está aí para provar que inteligente mesmo é somar conhecimento. A sensibilidade feminina muitas vezes faz a diferença em uma reunião ou em uma situação de crise ou em um conflito, assim como a racionalidade masculina apoia algumas decisões estratégicas. É para todos, né? Eu não acredito que uma característica de um ou outro. Para mim, assim, é o interesse de cada um, é a vontade de cada um. Estamos em novembro, né? Mês da conscientização sobre o câncer de próstata. Em 5 anos, o número de mortes pela doença já ultrapassou os 17 mil. O Florestino nunca se descuidou, por isso que conseguiu diagnosticar o câncer de próstata ainda no início.
Num exame complementar apareceu um nódulo dentro da próstata, mas ele poderia ser maligno ou benigno. O câncer de próstata já representa 29% de todos os casos de câncer em pessoas do sexo masculino no Brasil. São 16 mil novos casos a cada ano no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E os casos podem continuar aumentando. O câncer de próstata vai ultrapassar o câncer de pulmão em termos de mortalidade. Por quê? Porque o aumento da incidência de câncer de próstata e o aumento dos diagnósticos acabam tornando essa neoplasia mais relevante nesse cenário. Esse aumento também está relacionado ao envelhecimento da população. O câncer de próstata é mais comum à medida que a idade avança. Por terem melhores condições socioeconômicas e maior expectativa de vida, as regiões sul e sudeste concentram os maiores índices da doença aqui no Brasil. A partir dos 50 anos, todos os homens devem procurar o urologista, ou até mais cedo. Histórico familiar e população negra são as principais influências para câncer de próstata, né? Irmão ou pai tendo câncer de próstata, a gente começa mais cedo a fazer o rastreio de câncer de próstata, 45 anos. Um dos exames é o nível do PSA, uma proteína produzida pela próstata, mas o principal diagnóstico ainda é pelo toque retal. O câncer de próstata, em 10% dos casos, não altera o PSA, então por isso que é tão importante a gente fazer o exame de toque. Entre os sintomas estão a presença de sangue na urina, vontade de ir ao banheiro mais vezes e um baixo fluxo urinário. Alguns casos podem ser tratados com medicamentos, mas a cirurgia ainda é frequente. Especialmente com o advento da cirurgia robótica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com uma recuperação assim muito rápida do paciente. O Florestino passou por uma cirurgia e retomou a rotina. Agora o advogado ajuda a alertar outros homens sobre a importância dos exames de prevenção. Eu só descobri o câncer porque eu faço exames preventivos. Faltam 4 meses para o Oscar. O filme escolhido para representar o Brasil é O Agente Secreto, que é estrelado por Wagner Moura. O ator falou com exclusividade com a nossa correspondente na terra do cinema, Cleide Clock. Há mais de 20 anos acompanhamos as transformações dele nas telas. Primeiro no Brasil, onde já foi de mocinho a vilão. Eu não quero saber de nada. Helena vai te humilhar essa noite. E dono de personagens inesquecíveis. Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? Aponta agora, quem tá com a carga, vai! Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Mas foi há pouco mais de uma década que o nome de Wagner Moura ganhou uma outra dimensão. É billionaire. He's down on earth for some business. A de uma estrela mundial. Plata ou plomo. Aqui em Hollywood, falou em Brasil, falou nele. Pretty huge civil war going on all across America. Que agora estampa as páginas das revistas como um dos favoritos ao Oscar de melhor ator. O filme O Agente Secreto também está no topo das apostas como o melhor filme internacional. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Faltam exatamente 4 meses para o Oscar. Parece muito tempo, mas para quem quer e pretende e tem chances de receber uma indicação ou indicações, esse momento é crucial, não é mesmo? É, porque é um momento de campanha, né? Você tem que trabalhar muito para as pessoas verem o filme, terem interesse no filme. Então é uma hora boa. Eu estava agora no Brasil fazendo um teatro e agora voltei para isso. Estou focado em... É nesse momento que os artistas fazem uma campanha intensa, com debates diários para grupos que votam no Oscar e nas principais premiações. É a primeira fase da campanha, antes das indicações que saem em 22 de janeiro. Você senta com os outros atores, você escuta seus colegas também, de outros lugares, coisas que fizeram outros filmes também maravilhosos esse ano. Isso é uma troca muito, muito boa. Você vai ficar direto aqui agora, até dezembro, fazendo... Vou viajar, a gente fica aqui, né, estou aqui em LA, mas segunda, quarta-feira eu vou para Nova York, depois vamos fazer muitos países europeus, Inglaterra, a Itália, Espanha,
França. Eu gosto do fato desse filme ser um filme sobre alguém que só queria manter-se fiel aos seus valores, quando tudo ao redor dele era o contrário. Wagner já ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes e Kleber Mendonça Filho o de melhor diretor. E como é estar hoje nessa lista seleta de possíveis indicados ao Oscar, ao lado de atores hollywoodianos? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, né, você está num momento muito bonito assim, da trajetória como artista, né? Você ter esse tipo de reconhecimento. É um filme brasileiro, é um ator brasileiro. Eu acho maneiro. Na Bahia o pessoal tem orgulho. Ah, no Brasil inteiro tem orgulho. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Eu tenho orgulho. A entrevista completa com Wagner Moura você pode conferir no nosso canal no YouTube e também no sbtnews.com.br. Você fica agora com o Bake Off Brasil. Uma boa noite, um ótimo domingo. Tchau, até a próxima.